Olá, queridos seguidores do canal Costurando com Ritinha Moda Íntima. Eu me chamo Rita de Cássia e hoje a gente vai estar desenhando o molde sob medida do sutiã tamanho 48 sem bojo. Então a gente vai fazer o molde do sutiã sob medida. Eu vou te ensinar da forma mais prática. Eu sei algumas outras formas, mas hoje eu vou estar mostrando a forma mais fácil, tá? Para que todos que seguem o canal possam entender e fazer o seu sutiã sob medida. Já peço a você que gosta dos vídeos, que quer ver esse canal continuar, você compartilha, tá? Para estar me ajudando. Deixa o seu comentário, reaja, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E hoje você vai ter a oportunidade de estar aprendendo. A gente vai precisar só dessa medida da sua cliente abaixo do busto. Abaixo do busto está marcando 92, mas como a gente vai fazer o sutiã tamanho 48, eu vou fazer um sutiã sob medida de uma cliente que essa medida dela mede 100 centímetros. Então, a medida da minha cliente mede 100 debaixo do busto. Essa forma que eu vou ensinar vocês a fazer o molde sobre medida, ele só precisa dessa medida. No decorrer do vídeo, você vai começar a entender. Então, pessoal, a gente tem a medida abaixo do busto. A medida é 100 centímetros. Se a sua cliente, essa medida é outra, você faz da mesma forma, segue a mesma regra e coloca a medida da sua cliente. Eu preciso de 1/10 dessa medida. Eu divido 100 dividido por 10. Então, 1/10 vai dar 10. Caso a sua cliente, a medida abaixo do busto é 96, você divide 96 por 10, é 1/10, tá? Então, dá 9,6. Você fazia essa divisão, chegaria a 1/10 e continuaria aqui fazendo a sua medida com 9,6. O meu deu 10, a minha medida deu 10. Agora, a gente vai multiplicar essa medida por 4, que vai dar 40. A gente vai traçar um retângulo de 10 por 40. Eu colei 2 folhas de papel ofício. Você inicia seu retângulo, 40 centímetros. Essa medida você faz no esquadro, para ele não ficar torto. Depois, você fecha o retângulo. Então, aqui ficou 40 por 10. Aqui nessas medidas, você vai marcar 2 centímetros. Cada lado. Aí na sua casa, você fazendo o seu molde, você faz com um lápisinho com a ponta fina, tá? Eu só estou fazendo com essa caneta porque para dar para vocês verem. Caso eu fizesse aqui de lápis, poderia ficar sem entender alguma parte. A caneta com a ponta grossa, ela pode dar diferença na hora de você desenhar seu molde. Agora, a gente acha o meio dessa medida, 40, a medida é 20. Então, a gente encontrou o meio dessa medida de 40, a minha base tem 40, então o meio é 20. Dessa forma. Agora, a gente sobe dessa primeira linha que a gente fez, ó, daqui pra cima, a gente sobe 7. 7 centímetros. E aqui, desse ponto de 7 centímetros, você vai marcar só meio centímetro. Viu? Desse ponto para esse, meio centímetro só. Agora, a gente vai desenhar essa cava do bojo. Pra gente desenhar essa cava do bojo, de uma forma mais fácil aí pra você, você pode usar o próprio aro, como base aqui pra você desenhar. Ó, você encosta nesse ponto, deixa ele aqui bem alinhado. Aí agora, nesse momento, você vai usar o aro do tamanho que você quer que o seu sutiã tenha o bojo.
No caso, esse meu aro, ele é um tamanho 46. Esse bojo é 46. Olha só. Ele encaixa certinho, tá? Sempre o aro ele tem esse pedacinho a menos, porque a gente tem que fazer o acabamento, né? Aqui. Então, esse aro é um aro GG tamanho 46. Eu quero fazer o meu sutiã tamanho 48, o bojo. Esse aqui é um bojo 48, tá? Olha só o meu aro, como vai ter uma... Olha só, eu até marquei aqui, ó. Então, o nosso aro 48, ele é maior do que esse aqui que eu tenho, ó. O meu que eu tenho disponível aqui é esse 46. Eu vou usar assim mesmo. E vou dar o acréscimo pra ficar um 48. Eu vou deixar ele bem alinhadozinho, ó. E vou desenhar agora. Ó. A gente poderia usar o bojo? Poderia, mas só que o bojo, ele é assim meio aberto, né, ó. Se a gente fosse usar aqui o nosso bojo, o nosso sutiã ia ficar mal elaborado. O nosso molde ia ficar mal elaborado e, consequentemente, o nosso sutiã também iria ficar mal elaborado. Aqui, antes que eu esqueça, eu vou dar um acréscimo aqui de 1 centímetro, né, que eu quero 48. Então, ficou assim. Caso esse risco tenha ficado mal feito, a gente pega a nossa régua, curva francesa, e vai ajeitando, tá? A gente ajeita, não tem problema ter errado um pouquinho, né? A gente vai ajeitando, tá? Pronto, aqui está a nossa base já tomando forma. Essa é a cava do bojo. Aqui a nossa base completa. O abotoador aqui, você vai determinar o tamanho que você quer. Se você quer o abotoador largo, o abotoador estreito, conforme você deseja aqui. E essa medida aqui pra baixo, ó, também, é você que determina. Do jeito que você quer seu molde, você determina. Aí você pode pegar o seu abotoador, medir. Esse aqui tem 3 centímetros, é o que eu vou usar. E eu já vou marcar aqui 3 centímetros. Agora, eu posso ligar essa minha medida do abotoador até o ponto aqui do aro. Aqui você vai marcar 1 centímetro, ó. Aqui, a nossa base tamanho 48. Já está semi-pronta. Eu peguei aqui mais uma folha para desenhar o meu bojo. Agora, para a gente desenhar o nosso bojo, a gente vai usar essa mesma medida aqui, ó. Essa medida de 10 centímetros vai ser o raio do nosso bojo. E a gente vai multiplicar esses 10 centímetros por 2, que vai ficar 20. A gente vai traçar um quadrado de 20 por 20. Agora, é muito importante você deixar no esquadro. Dessa forma, tá? Agora, a gente vai dividir todo esse quadrado ao meio. Metade de 20 é 10. Vai marcando o meio. Agora, a gente liga os pontos, dividindo o quadrado. Agora, mais uma vez, a gente faz a mesma coisa, esses 4 quadrantes nesse quadrado. Você vai achar o meio. Aqui é 10, né? A gente vai marcar no 5.
divide da mesma forma que a gente fez no quadrado maior. Ficando assim. E mais uma vez a gente vai marcar os 4 quadrantes também desse quadrado, ó. Então, a medida é 5, a metade de 5 vai ser 2,5. E a gente vai marcar todos os tamanhinhos. 2,5. Para marcar mais um quadrante nesse quadrado. E agora a gente liga os pontos mais uma vez. Agora, nessa medida, a gente vai marcar 2 centímetros para cada lado. 2 para um lado, 2 para cada lado, 2 centímetros. Agora, a gente vai medir 1/4 da medida do raio. A medida do nosso raio é 10. A gente vai marcar um ponto aqui para descer 1/4 dessa medida. Você vai pegar os 10, que é o nosso raio, 10, dividir por 4, que é 1/4, ó. Você vai achar 1/4 dessa medida, que vai ser 2,5. Aí a gente vai marcar aqui 2,5, ó, vai descer do meio aqui, ó. A gente vai descer 2,5. Deu aqui, ó. Então, a gente desceu aqui 1/4, tá? É pra você que não tá entendendo, esse 1/4 a gente tira dessa medida aqui de 10, ó. Cada raio é 10, né? Aqui tem 20 porque a gente multiplicou por 2. Mas o nosso raio, lembrando que ele é 10. Aí a gente diminuiu 1/4 de 10, deu 2,5 e a gente desceu e marcou aqui. Agora, a gente vai marcar uma curva, ó, desse ponto para esse. Ó, aqui a gente traça a curva. Caso você não tenha a sua régua, você pode estar imprimindo, né? Eu já mostrei essa régua aqui. É a minha primeira régua e eu fiz ela através de um arquivo. Eu imprimi e fiz essa régua. E o arquivo vai ficar aí na descrição do vídeo para quem precisar imprimir e fazer. A gente imprime numa folha normal, cola as partes e passa por algum material assim durinho, ó. Esse aqui é um acrílico e dá para usar ela tranquilo, ó. Caso você não queira imprimir a régua ou não tem tempo e quer fazer logo aí seu molde, ó, você pode usar até a curva do seu próprio bojo, ó. Contanto que essa curva, ela vem bater aqui, ó. Desse ponto ao outro. Certo? Vamos ver se ficou. Pronto, é a mesma coisa que eu tivesse feito com a minha régua. Agora, mais uma vez, a gente vai ligar esse ponto a esse, fazendo uma curva, ó. Eu posso usar a minha régua, traçar isso aqui, né? Posso usar o bojo também, ó. Se você quiser usar aí o seu bojo, ó. E esse ponto também para esse, ó. Você vai fazer uma curva aqui também. Você pode usar o bojo, mas a régua é bem mais prática, tá? Agora, a gente vai ligar desse ponto aqui do meio desse quadrante para esse, ó. E aqui a gente vai fazer a curva do decote. Aqui, pessoal, não dá certo o bojo. Não fica legal. Então, aqui, ou você vem fazendo uma curva, pequena curva, não muito acentuada, até esse ponto, manual mesmo, tá? Ou então você usa a sua régua. A gente vai procurando aqui encaixar um bom ponto. E agora a gente une esse ponto a esse. Para o nosso molde dar bem certinho na hora da gente costurar, a gente tem que conferir as medidas. A gente vai conferir essa parte aqui do bojo. Ela tem que encaixar lá na nossa base. Aí a gente vem até aqui, ó, parou aqui, deu 14. Eu passo pra cá, né, porque essa parte aqui vai sair, essa parte. E a gente vem contornando. E aqui pra mim deu 27. Agora a gente pega essa parte da cava do bojo e vai ver se ela encaixa aqui, o nosso bojo. 27, né? Deu lá no bojo. E aqui deu 24. Então, a gente vai pegar o 24 e diminuir os 27, 24 de 27. Essa parte do bojo deu 27 e a cava da nossa base deu 24. Então, se a gente deixar do jeito que tá aqui, o nosso sutiã não vai encaixar o bojo na base. Então, a gente tem que diminuir. E sobrou 3 centímetros.
Então, essa medida aqui, ó, você vai ter que diminuir 3 centímetros aqui. Nessa cava aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, do nosso bojo, ela não vai poder parar aqui, ó. Ela tem que vir pra cá. Então, a gente tem que traçar de novo essa medida. Corretamente vindo pra cá. Essa medida aqui sai, né? Tá errada aqui. E o nosso bojo fica essa parte. Agora, a gente recorta. E ainda não tá pronto, porque se você fazer dessa forma, vai ficar pequeno, tá? A gente tem que colocar margem de costura. Aqui, ó, na base, a gente faz uma curvinha não muito acentuada aqui, ó. A gente vai moldando o nosso molde da forma que a gente quer. E aqui na parte do bojo, a gente vai separar as duas partes. Aqui, se a gente quiser, a gente pode dar mais volume nessa parte do bojo. Como é que a gente daria volume? A gente colocaria 1 centímetro para cada lado. Nessa parte aqui do raio, ó, que é o meio do bojo, aqui onde ficou esse pontinho, ó. A gente pode marcar 1 centímetro para cada lado. É um pouquinho mais complicado aqui, mas eu vou deixar para quem quiser tentar, tá bom? Se você não quiser fazer essa parte que eu vou fazer agora, você já pode cortar o seu bojo aqui, tá? Normalmente. A gente corta cada parte e coloca margem de costura, meio centímetro no meio. Mas se você quiser dar mais volume pro seu bojo, caso a sua cliente tenha mais seios, né? Aí você aumenta aqui, ó, 1 centímetro para cada lado. Um para cá e um para esse outro lado. Aí aqui é um pouquinho complicado, um pouquinho mais complicado, mas dá pra você entender, ó. A gente vai passar essa curva. A gente vai fazer uma curva, ó. Essa não veio reto aqui, né? Então, você vai pegar esse ponto, ó. Esse é o ponto do nosso lado, embora aqui vai ser o lado A e aqui o lado B. Esse ponto do nosso lado A, ó, ele vai vir pra cá. A gente vai traçar uma curva. A gente vai deixando ele reto aqui na ponta, ó, e trazendo a curva pra acentuar mais aqui no meio, ó. E daqui a gente liga essa, ó. E o lado B, a gente vai trazer ele vindo pra cá. Pra esse 1 centímetro que entrou. Primeiro você pega aqui, ó, desse ponto. Até esse ponto de 1 centímetro. E traz pra cá pra essa ponta, ó. Dessa forma, com esse acréscimo, o sutiã vai ficar com mais volume aqui no bojo. Se a sua cliente tem pouco seio, você pode fazer, só cortar aqui, do jeito que tava, tá? E fazer o seu bojo. Aí aqui, dessa forma, a gente tem que passar uma carretilha, porque um tá por cima do outro. Pra gente retirar com a carretilha, a gente coloca um papel embaixo, encaixa aqui o nosso desenho e passa a carretilha. Se você não tiver carretilha, você pode colocar um carbono embaixo e tirar parte por parte. Do jeito que eu vou tirar aqui, você tira aí com carbono. Então, vou tirar a parte B. A parte B, ela vem pra cá, ó. Ó, aí eu venho contornando onde eu carretilhei. Então, esse aqui é o lado B. Agora, eu tiro o outro lado A. Aí, o lado A, eu venho aqui, né? O lado não é aqui, né? Que a gente aqui ia ficar maior. A gente vem pelo cantinho certo. E agora, a gente vem pra curva do A, ó. A curva do lado A é essa. Se as linhas não tiver ficado boa, você ajeita. Aqui é o nosso lado A. Agora, a gente vai aumentar a margem de costura. A gente aumenta meio centímetro. Aqui você pode fazer dessa forma, com a sua trena. Você vai colocando meio centímetro em toda a volta. Dessa forma. Eu prefiro fazer aqui com essa régua, que eu faço mais rápido.
Você conserta a sua curva. Todo molde você precisa colocar a margem de costura. Senão, quando você costurar, seu sutiã vai ficar pequeno. Aonde a gente une, a gente coloca a margem de costura. Que eu vou virar, que fica melhor pra mim fazer. A gente liga aqui, ó, nossa curva. Conserta aí, tá ficando mal feito, pessoal, porque eu tô gravando, tá? E a gente fica sem ângulo pra fazer. E agora você precisa colocar meio centímetro de margem de costura aqui no bojo também. Então, a gente colocou margem de costura na cava do bojo e no meio. Essa parte da cava do bojo, a gente também vai precisar colocar margem de costura. E a gente coloca meio centímetro de margem de costura em toda a volta. Ó, aqui, pra você fazer essa rendinha, é um detalhe. Aqui vai da criatividade de vocês, como vocês quiserem enfeitar o bojo. Essa rendinha eu fiz dessa forma. Redesenhei. Que é o bojo, né? Aqui é a parte do decote, ó. Aqui, ó, é do jeito que você determina. Aqui, do jeito que eu fiz ali, ó, eu marquei 1 centímetro pra cá. E aqui, ó, eu desci 10, mais ou menos, ó, uma reta dessa ponta pra cá, 10 centímetros. Aqui você pode botar do tanto que você quiser, pode botar só 7, 8, tá? Eu marquei 10. Depois você faz isso, ó. Liga esse ponto. E aqui, ó, será o bico da renda. Aí a gente recorta. Você vai nomeando pra você não se perder. Onde for decote você coloca. Onde for cava do bojo você coloca. Ó, a gente vai encaixar aqui. E esse aqui a gente vai encaixar aqui. Essa parte eu cortei uma vez. Você pode fazer na lycra, no cotton, tá? Esse sutiã você pode fazer ou na lycra, ou no cotton, ou na microfibra. 2 vezes na micro. E 2 vezes no forro. Aqui 2 vezes renda. E aqui 2 vezes na micro. Aqui é dobra. E essa parte você corta uma vez no tecido, de sua preferência, e uma vez no forro. E essa parte aqui da lateral, você corta 2 vezes. E a gente pode marcar o pique do bojo. A gente marcar o pique, a gente tem que alinhar. E nessa hora, você pode ver mais ou menos como fica teu bojo. Tem que fazer uma peça após fazer uma modelagem. Tem que testar e corrigir os possíveis defeitos que possam ter ficado. Que a gente vai ver o nosso bojo mais ou menos como ele fica. Aqui já dá pra você ver mais ou menos como tá o seu bojo. Por isso que a gente tem que colocar a margem de costura. É só pra gente testar como... Pra você ver mais ou menos. Agora você faz um pique nas duas partes.
que é para a costureira saber onde a gente vai unir um lado no outro. Pronto, ficou assim o nosso molde do nosso sutiã, tamanho 48, sob medida, sem bojo. Aqui é só um rascunho, a gente passa por um papel, deixa bem direitinho. Aqui, pessoal, o material a ser usado será renda. Eu vou aproveitar aqui, ó, só um pedacinho de renda. Eu vou fazer o meu no coto e vou fazer o forro na malha 100% algodão. E aqui o nosso molde que a gente desenhou. E agora a gente vai testar, ver como ficou. Aqui, pessoal, eu já cortei todo igual com o molde que a gente desenhou. Essa parte da base a gente corta uma vez no coto, uma vez no forro. Essa parte aqui eu cortei só 2 vezes. A parte do bojo aqui, essa parte, eu cortei uma vez no forro e uma vez no coto. Aliás, 2 vezes no forro e 2 vezes no coto. A parte da rendinha, cortei 2 vezes. E essa outra parte, eu cortei 2 vezes. Também no coto. Vamos começar a costura e aqui na máquina overlock a gente vai começar unindo o bojo. A gente vai colocar uma parte do forro. Você ajeita. Arruma direitinho. Ó, você coloca uma parte do forro e uma parte do bojo. E aqui, desse lado, a gente já encaixa a nossa renda. Então, a gente vai costurar, a gente vai embutir as costuras. A gente arruma dessa forma. O encaixe é aqui, ó, no comecinho da curva. E a gente coloca a parte do forro pra baixo, ó. E a gente vai costurar aqui. Dessa forma, vai ficar com a costura embutida no meio. A gente abre. Olha só como tá o nosso bojo. Ó, como fica dentro. Aqui a gente passa um overlock. Só unindo aqui, ó, pra facilitar na hora que a gente for costurar. Aí você tenta não cortar, pra não dar diferença. E aqui, ó, essa parte, sem cortar, ó, só chuleando. Pra facilitar quando você for pregar o bojo na base. Aí aqui também, ó, você pode colocar aqui a sua rendinha também fixando, ó. Pronto, só um chuleado, ó, pro seu bojo ficar dessa forma. Aí você faz dessa mesma forma, você faz no outro. Eu fiz a mesma coisa do outro lado do bojo, ó. Ficaram iguais. E agora a gente vai preparar a base. Você pega ele dessa forma. Coloca um em cima do outro. Aqui a gente não vai costurar aqui. A gente deixa assim que a gente vai passar um viés aqui. Aí, ó, você pode, se você tiver dificuldade, você pode fixar aqui, ó. Mas você não pode tirar nada, senão você não vai conseguir encaixar seu bojo. Só se pra você iniciante que tem dificuldade, tá? Aí você pode fazer isso. Aqui, ó, nas laterais, cuidado para não colocar ao contrário, tá? Coloque igual a posição do seu molde. Do jeito que você fez, ó. Essa parte pra base. Aí, ó, você encaixa aqui. E a gente querendo deixar essa costura de dentro embutida, ó, a gente passa esse forro pra cá. Vai ficar um acabamentozinho legal. Pronto, ó. Ficou assim. Eu faço a mesma coisa do outro lado.
A gente pega a nossa lateral, ó, coloca frente com frente, encaixa e vira o forro. Tipo que igual como a gente faz no fundinho das calcinhas. Aí quando a gente desvira, fica embutida aqui essa costura. Pronto. Agora a gente já pode encaixar o bojo na base, ó. Pego aqui o meu decote aqui, viro. Agora é que a gente vai ver, né, se o nosso bojo encaixa direitinho. E se você mediu direitinho, o seu bojo vai dar bem certinho. Na hora de fazer o molde, né, a gente fez a medida da cava e do bojo, olha só. Vai bater direitinho. Que a gente conferiu as medidas. E o nosso bojo encaixou. Agora eu encaixo o outro bojo. Como eu sei que meu bojo vai dar certinho no encaixe, eu vou começar o outro pela lateral. Se ele desse diferença, né, não ia encaixar e aqui ia fazer diferença quando chegar aqui na pontinha. Mas como tá direitinho o molde, a gente vem distribuindo. E aqui é só você não puxar nada. É só encaixar e vir ajeitando para não ficar com a costura aberta aqui, ó. Fazendo as duas partes, forro e base e o bojo. Olha como tá ficando o nosso sutiã. E pronto, aqui a gente termina na máquina overlock e a gente vai finalizar o restante todo na máquina doméstica. Eu já aprontei as alcinhas, eu fiz a alcinha com 50 centímetros, porque eu vou deixar aquela partezinha embutido nas costas. E agora, com o ponto zigue-zague, eu vou passar um pesponto aqui, ó. Pra não ficar essa costura assim, ó, eu vou passar essa costurinha pra baixo, ó. Tá? Eu vou baixar e vou costurar em cima, ó, fazendo o pesponto aqui. Aqui, se você quiser fazer na galoneira, fica perfeito, tá? Você vai só baixando a costura, não puxa nada. Eu coloquei o meu zigue no ponto 4. Pronto, ó, só pra fazer isso aqui, esse pesponto, eu já fiz do outro lado. Do lado de dentro ficou assim, ó. Eu vou colocar aqui o elástico serrinha. Eu vou puxando 1 centímetro. Você que não souber colocar esse elástico, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensino perfeitamente a vocês, tá? E você, a partir desse vídeo, você não terá mais dificuldade em colocar esse elástico. Ó, a gente costurou aqui nessa beiradinha, agora a gente vai rebater. Aqui, se tiver ficado passando, você tira, tá? Você pode cortar aqui, se tiver ficado passando, ó. Agora, eu vou rebater o meu elástico da base com o ponto 3 pontinhos. Você pega aqui, ó, a sua base pelo avesso, dobra. Você pode rebater no zigue-zague também. E aqui, ó, você coloca suas alças na medida que você quiser. Por isso que eu fiz as minhas alças com um tamanho maior. Para poder colocar aqui embutido e ficar essa parte aqui, ó.
Aqui, pessoal, a gente mede. Eu vou medir para me saber onde está minha alça e colocar minha alça igual ao outro lado. Assim, a nossa base. Agora a gente vai colocar aqui o viés no decote. Eu vou usar o viés de 16 milímetros com o ponto 3 pontinhos. Eu vou puxando o meu viés conforme eu desejo. Conforme eu quero que fique, eu vou puxando. Eu passo direto aqui no encontro dos dois gojos e vou passando pro outro gojo. Pronto, ó. O nosso gojo tá passado todo no decote. Agora eu passo nas laterais. Aqui no finalzinho do bojo, dessa forma, e já venho pro outro lado, ó, pra outra lateral. Encaixo bem direitinho pra não ficar escapulindo e continuo. A gente agora está com toda a lateral elastizada. Aqui a gente parte deixando um pedacinho para um lado e para o outro para a gente dar acabamento com a alça. Olha como está ficando o nosso sutiã. Agora a gente vai só dar o acabamento. Diminuí o ponto, coloquei no ponto zigue-zague e a gente vai fixar as alças. Faz o mesmo jeito do outro lado. Fixei dos dois lados. Vou logo pregar o abotoador. E ele vai caber direitinho. E finaliza a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A partir de agora você já sabe fazer um molde de sutiã sob medida. Eu espero que você compartilhe, tá? Pra estar ajudando o canal. E eu tá trazendo mais um vídeo aí interessante pra gente. Terminamos o nosso sutiã. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe aí a costura de cada um. Até mais.